Muito bem, esse vídeo tem por objetivo mostrar o cálculo de escala para dados geoespaciais vetoriais. Serviria também para matricial. Eu vou fazer aqui uma colocação a respeito das possibilidades que esse procedimento de cálculo de escala para determinar a escala dos dados geoespaciais, as possibilidades que ele oferece e a forma de cálculo. Então aqui no livro de cartografia geral, digital e temática eu apresento em várias páginas como que é feito e os fatores que interferem na determinação da escala dos dados geoespaciais. E que a escala é a função da acurácia posicional, de acordo com a PEC-PCD. E que essa acurácia posicional a gente mede ela a partir do erro padrão, que é sinônimo de desvio padrão segundo o decreto 89.817. E que isso corresponde ao root mean square, que é o erro médio quadrático, mesmo que as normas internacionais utilizam também, a maior parte delas, né? Então, o que a gente faz para determinar a escala, a gente precisa de um conjunto de pontos de controle. Esse conjunto de pontos de controle ele não pode ter sido utilizado para poder gerar o produto cartográfico. Isso é muito importante. Qualquer produto cartográfico que eu gere, seja ele uma ortofoto, uma imagem de satélite que eu tenha feito a correção geométrica dela, ou um produto que eu tenha feito levantamento em campo com equipamento GNSS, qualquer base cartográfica que eu venha produzir, os pontos de controle que eu utilizo para poder produzir essa base cartográfica, esse produto cartográfico, eles não podem ser utilizados para fins de verificação da qualidade desse produto cartográfico. Então, para poder fazer um ortomosaico, eu tinha lá 4, 5 pontos de controle, 6 pontos de controle, para poder gerar o ortomosaico de um voo feito, por exemplo, com VAND, drone ou UAV, como queiram, ou RPA. Qualquer um desses 5 pontos de controle, que foram utilizados para poder gerar o ortomosaico, eles não podem ser utilizados para fins de verificação da qualidade do produto final. Então, os pontos que eu uso para poder gerar o produto cartográfico não são os pontos que eu uso para poder validar o produto cartográfico. Tá? Muito bem, então eu tenho que ter pontos de controle que independem do produto cartográfico. Em geral, as prefeituras ou empresas que demandam a contratação de um produto cartográfico e que especificam uma dada escala, então, por exemplo, eu trabalho numa prefeitura X e preciso de uma base cartográfica na escala 1:2000. O correto é que eu tenha os meus pontos de controle espalhados pela cidade e que esses pontos de controle, inclusive, eles não sejam completamente desconhecidos da empresa que vai preparar essa base cartográfica. Quando eu recebo o produto cartográfico, eu vou lá e verifico a qualidade do produto cartográfico que me foi entregue a partir daqueles pontos de controle. Então, a norma internacional e a norma nacional pelo espelho, ela trabalha com a distribuição desses pontos de controle, onde que a gente localiza esses pontos de controle, como que eles se distribuem. Então, aqui está apresentado, um mínimo de 20 pontos para áreas menores que 500 km², que é pouco, a gente sabe que é pouco. O ideal é que qualquer produto cartográfico hoje tenha pelo menos um mínimo amostral similar a esse. Por exemplo, um município, mesmo um município menor, a área urbana de um município, o ideal é que eu tenha pelo menos os 20 pontos de controle, mesmo que seja só um levantamento da área urbana. Isso porque esse 20 é para poder você ter representatividade amostral, já que a determinação da escala é feita de acordo com o PEC-PCD e com a PEC através de um procedimento estatístico, ou seja, eu parto do pressuposto de que os erros apresentam distribuição normal
e que eu fiz uma amostragem da base cartográfica representativa do ponto de vista estatístico para determinar o erro médio que eu tenho lá. E a partir desse erro médio que eu tenho lá, eu aplico então aquele 1,6449 para obter o que seria o valor do erro esperado ali dentro do PEC. Então eu calculo aqui o erro padrão a partir da média dos erros lá observados, multiplico por isso e eu tenho uma estimativa então de qual é o erro, né? 90% dos pontos localizados naquele produto cartográfico devem apresentar erro abaixo desse valor que eu vou tirar daqui. Então, como é um procedimento estatístico, né, um indicador estatístico de dispersão, relativo a 90% de probabilidade, a gente precisa de uma massa estatística, de uma massa amostral para poder conseguir fazer isso de forma adequada. Por isso, independente do tamanho do produto cartográfico, o ideal seria que você tivesse pelo menos 20 pontos de controle para testar a qualidade do produto final. A gente sabe que isso, na maior parte dos casos, não se materializa, principalmente hoje com os levantamentos feitos com o VANT. São áreas muito pequenas, né? Mas pelo menos que fique aqui bem claro que os pontos que foram utilizados para gerar o produto cartográfico não podem ser os pontos que serão utilizados para validar o produto cartográfico. Bom, e como é feito esse cálculo então? A distribuição dos pontos de controle está aqui mostrada, a quantidade de distribuição, a forma de distribuir os pontos de controle está no livro. Então como é que é feito? O livro também apresenta a fórmula do RMSER, que é o radial, que corresponde ao MQH da nossa norma. Ou seja, nós estamos determinando um raio onde a gente espera que 90% dos pontos lá do terreno devem estar aqui dentro, né, com um raio menor do que esse, tanto no eixo X quanto no eixo Y. Então esse RMSE é calculado em X e em Y e depois é determinado o RMSER, que é o radial do produto. Aqui é feita uma sugestão de como fazer isso por planilha eletrônica. Então eu vou fazer esse exemplo aqui de como a gente calcula a escala. Eu estou pegando aqui para ilustrar pontos de controle que eu tenho aqui no Politécnico, né? Esses pontos são pontos com uma qualidade posicional muito boa, são pontos determinados em diferentes momentos por trabalhos dos professores do curso de Engenharia Cartográfica de agrimensura. Esses pontos compõem também um produto chamado Campus Maps, que é uma base de dados aqui onde você tem todos os prédios mapeados e um produto cartográfico de excelente qualidade. Então eu estou usando pontos que foram determinados com uma qualidade posicional muito boa, melhor que a gente poderia ter aqui para o Politécnico. E estou tentando avaliar, por exemplo, um produto cartográfico que poderia ser uma base gerada por vetorização aqui de alunos, ou, por exemplo, uma imagem, uma ortofoto que alguém me entregou, quero saber qual a qualidade dessa ortofoto. Então, como é que eu faço isso? Eu venho aqui no produto cartográfico, eu quero avaliar, localizo o homólogo. O que seria o homólogo? Aquele ponto, aqui não está dando para poder visualizar. Deixa eu ver se eu tenho aqui um voo aqui do Poli, se ele descarregou, um voo descarregou. Eu vou tentar jogar aqui no QGIS um voo do Politécnico para ver se ele vai aceitar aqui. Aceitou. Então vou trocar de posição aqui. Então aqui estão os pontos, né? E eu vou buscar os pontos homólogos então a esses pontos aqui e analisar a qualidade desse produto, tá? Então eu estou lidando aqui com um automosaico feito com drone, né? Não sei se a qualidade dele vai me permitir, mas vamos imaginar aqui que esse ponto que está aqui deslocado fosse o ponto, né, que deveria ser esse ponto daqui, tá? Então eu vou pegar a coordenada desse ponto. Ou seja, este ponto deveria ser esse, isso deveria estar aqui, no entanto está aqui.
Então eu venho aqui e determino a posição deste ponto aqui. Eu posso criar uma camada com esses pontos, depois calcular as coordenadas desses pontos, né? E depois eu venho aqui e verifico, comparo o valor dessa coordenada que está aqui com o valor dessa coordenada que está aqui. Eu vou fazer isso para vários pontos, né, distribuídos aqui pelo Politécnico. Então, deixa eu pegar um outro exemplo aqui. Eu tenho para mim até aqui, esse aqui é um marco que está aqui, olha, deslocado. Então, no ortomosaico teria aqui nesse ponto um grande deslocamento, né, da ordem de, eu tenho uma ideia aqui, 7 metros, né, de deslocamento. Ou seja, mas eu venho aqui e pego a coordenada na imagem. Então, aqui é o produto cartográfico. Eu venho aqui e pergunto qual é a coordenada desse ponto que está aqui. Então, ela está aqui embaixo, no canto inferior, mas eu poderia criar uma camada de pontos com os pontos que eu quero testar. Seriam os homólogos de cada um desses pontos daqui. Então, não vou fazer isso aqui agora, né? Mas a título de exemplo, eu poderia vir aqui e criar uma camada temporária, por exemplo, do tipo ponto, e ir utilizando esses pontos daqui, criar essa base e dizer, olha, esse aqui é esse ponto aqui, eu olho o nome desse ponto, registro esse aqui como sendo homólogo. E vou fazendo a mesma coisa aqui no restante dos outros pontos que eu tenho. Só preciso determinar o nome desses pontos. No final eu teria aqui uma lista com todos os pontos, com o nome daquele ponto real, ou seja, o nome que esse ponto aqui tem. Vamos pular já para cá, para a planilha, mostrando, olha, esse é o produto cartográfico que eu quero testar, caso ortomosaico, quero determinar a escala daquele produto cartográfico. Então eu fui lá e cliquei nos pontos, sei que o ponto 1, por exemplo, as coordenadas dele eram essas. Eu fui lá e criei um ponto 1, com o mesmo nome que esse que eu já conhecia, e capturei a coordenada dele no produto que eu quero testar. Então, essa aqui é a coordenada, como ficou a coordenada no produto cartográfico que eu quero testar. E aqui é a coordenada que eu tenho no meu ponto de controle. Então, repare que as coordenadas são diferentes. Aqui eu tenho 637.332 UTM e aqui eu tenho 637.371 UTM. Então, eu tenho erros, ora erros maiores, ora erros menores. E eu quero, então, verificar a escala desse produto cartográfico. Se a gente for observar a bibliografia, né, a forma de cálculo disso, a primeira coisa que eu preciso determinar é o RMSE em x, que nada mais é do que o x a ser testado, a coordenada x a ser testada menos a coordenada x de referência. Tudo isso elevado ao quadrado. Em planilha eletrônica, então, isso é igual à coordenada x que eu quero determinar, que eu quero testar, menos a coordenada x que eu tenho como controle. Isso já me dá um resultado, um resíduo. Eu posso elevar esse resultado aqui, essa equação ao quadrado, né? Então, chapéu 2 aqui, e aqui já está o resultado elevado ao quadrado. Repare que eu fiz isso apenas para um primeiro ponto, né? Não preciso fazer para todos os pontos. E depois eu posso estender isso para cá e eu vou ter também a mesma coisa aqui para o cálculo da coordenada n a ser testada e a coordenada n de referência já elevada ao quadrado. E também, da mesma forma, posso dar um duplo clique e aplicar isso para todo o produto cartográfico, para todos os pontos de controle que eu tenho. Todos os pontos a serem testados e pontos de controle. Muito bem, a equação lá, ela diz que no final eu tenho que somar, dividir por n, e retirar a raiz quadrada. Então aqui, para ser mais simples aqui, eu posso pedir a soma, tem essa função, né? Eu vou aqui só ajustar a soma de F4 até aqui, né? Dividir por n, para quem está um pouco mais atento aí, sabe que nesse caso, somar e dividir por n é a mesma coisa que tirar a média. Então, ao invés de colocar essa função, eu posso simplesmente pedir para ele para que o computador, que o calc, eu estou usando o calc, ele faça a média de F2 até F4.
Então, a média nada mais é do que ele está somando tudo que tem aqui e dividindo por esse n que tem aqui, que no caso são 22 pontos a serem testados, 22 pontos de controle. Muito bem, eu tenho a média, mas eu preciso da raiz quadrada da média. Então, nesse caso, eu preciso da raiz quadrada desse produto que aqui está. Então, eu estou colocando aqui raiz da média desses valores, certo? Então, aqui está a raiz quadrada. Esse é o meu RMSE em X. E esse aqui é o resultado do meu RMSE em Y. Estão os meus resultados já. Agora eu preciso determinar qual que é o RMSE radial. Então, aquele valor observado ao quadrado, mais esse valor observado ao quadrado e a raiz quadrada de tudo isso. Então, é o quadrado do RMSE de x mais o quadrado do RMSE de y, raiz quadrada disso. Na verdade, nós estamos calculando exatamente a hipotenusa, né, desses RMSEs aqui, x e y. Então, se eu quisesse determinar aqui o RMSE radial, bastaria fazer aqui que é igual a raiz de abre parênteses, esse valor aqui, se quiser eu posso colocar um segundo parênteses, né, para poder separar as funções, mas não há necessidade nesse caso. Esse valor elevado ao quadrado, né, mais o segundo valor aqui também elevado ao quadrado. Fecha parênteses. E esse valor que está aqui é o meu RMSE-R, é o meu resíduo radial aqui, né, que eu tenho para minha amostra. Então repare que a partir desse momento eu estou partindo do pressuposto de que a minha amostra ela é representativa, que eu tenho um bom reflexo do que está acontecendo com a base cartográfica. Deixa eu procurar aqui uma imagem sobre histograma. Rapidamente aqui, a distribuição normal. Então, a partir desse momento, eu estou pressupondo que aquele valor que eu calculei e os meus resíduos na base cartográfica, existem alguns pontos que têm um resíduo muito pequeno, né, coisa de centímetros, milímetros. Existem alguns pontos que têm um resíduo maior, um erro de posicionamento maior, mas que o grosso, né, o grande volume dos meus erros se encontram aqui debaixo dessa curva. E então eu vou utilizar aquele valor de 1,6, aqui eu não tenho 90% como exemplo, mas eu vou aqui calcular então a partir da multiplicação desse valor por 1,6449, eu vou determinar aonde mais ou menos estaria 90% dos pontos. Qual seria o erro relativo a 90% dos pontos, erro máximo relativo a 90% dos pontos. Então, vou calcular mais ou menos que valor seria esse aqui. E vou falar, olha, 90% dos pontos, ou seja, o que está para cá nessa curva, né, estão abaixo desse valor aqui. Tá? Então, essa é uma estimativa, eu não tenho certeza do que está lá. Podem existir erros maiores, né? Se eu pressupor que a minha amostra é representativa, eu vou pressupor então que se esse aqui é o meu erro médio lá, 90% então dos pontos devem apresentar um erro menor do que esse valor que vai aparecer para mim aqui, que é o resultado da multiplicação desse valor que eu calculei agora, vezes 1,6449. Então, retornando aqui, eu calculei esse valor, então eu tenho uma expectativa, se eu fosse calcular aqui o valor da PEC para essa base cartográfica, né, repare que eu estou usando aqui apenas o termo PEC, seria igual a esse valor aqui que eu calculei, vezes 1,6449. Eu estou partindo do pressuposto que se a minha amostra é representativa, que os erros, 90% dos pontos lá da minha base cartográfica, do meu produto cartográfico, tem um erro menor do que 1,13 metros nesse caso. Então aqui a unidade é metro, unidade metro. Okay?
Bom, e como é que eu determino a escala, então, desse produto cartográfico? Agora eu vou procurar a PEC BCD, os produtos cartográficos, né, para cartografia digital, os padrões de certidão para cartografia digital, e vou olhar aqui na tabela e enquadrar esses valores. Então, eu tenho aqui um quadro extraído da ET ADGV com os valores de PEC e EP. O que eu calculei aqui é o EP. Esse valor aqui, 0,69, é o valor que eu tenho de EP. Então eu venho aqui e procuro esse valor onde é que ele se enquadra. Repara que aqui na escala 1 para 2000, se eu quisesse, né, ter um produto cartográfico com qualidade relativa, posicional relativa a 1 para 2000, eu precisaria ter um EP de 34. No entanto, eu não tenho um EP de 34. Meu EP é maior do que esse. Então, não posso enquadrar o meu produto na escala 1 para 2000. Então, eu vou para a segunda escala aqui sugerida, onde o EP é de 85 centímetros. Então, veja, o meu EP é menor do que isso. Ou seja, eu posso enquadrar o meu produto cartográfico nessa escala. Enquadrando o meu produto cartográfico nessa escala, eu tenho que a minha expectativa de erro para 90% dos pontos é menor do que 1,13 m, mas quando eu estiver lidando apenas com essa escala, eu vou estar lidando, essa escala é 1 para 5.000, foi enquadrado como para 5.000, portanto eu tenho uma estimativa de erro para 90% dos pontos menor do que 1,40 m. E o meu EP é menor do que isso aqui, por isso eu posso enquadrar este produto na escala 1 para 5.000. Ok? Então, esse é o procedimento para fazer a verificação da escala do produto cartográfico. Aqui na atividade que eu estou desenvolvendo com os alunos, eles estão pegando o próprio celular, estão indo nesses vértices do Politécnico e utilizando o celular, eles estão coletando aí 20 e poucos pontos, as coordenadas utilizando o celular. Nós vamos usar aqui uma prática, fazer uma analogia aqui, como se eles tivessem gerado um produto cartográfico utilizando o dispositivo GNSS a bordo do smartphone. E aí nós estamos avaliando agora qual que seria a qualidade do smartphone deles, ou seja, qual que é a qualidade posicional deles usando esses pontos de controle. Então, como que 90% dos pontos coletados, qual a estimativa de erro para 90% dos pontos coletados com o dispositivo GNSS, no caso do smartphone deles, né? Então é só uma prática para eles entenderem um pouco a lógica de como se determina a escala de um produto cartográfico. E aqui, por analogia, eu estou fazendo para determinar a escala com a qual o dispositivo GNSS deles trabalha em 90% dos pontos coletados. Ok? Então é isso. Obrigado, até a próxima.